Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de matrizes. Agora a aula número 13, matriz simétrica e matriz antissimétrica. Nessa aula vamos definir matriz simétrica, vamos definir matriz antissimétrica, todas elas se relacionam com a matriz transposta, e faremos dois exercícios de fixação. Tranquilo? Então começaremos pela matriz simétrica. Chama-se matriz simétrica toda matriz quadrada A, então tem que ser quadrada, de ordem n, tal que a transposta da matriz A volta na própria matriz. Não confundir com a propriedade que a gente viu anteriormente, que a transposta de uma matriz transposta é a A. Aqui é diferente. Quando a gente aplica a transposta na matriz A, gera a mesma matriz. Então, a ideia é que os elementos que estão fora da diagonal principal, eles têm que ser iguais. Então, vamos pegar essa ideia para a gente construir uma matriz, por exemplo, simétrica, tem que ser quadrada. Vamos pegar aqui, por exemplo, a matriz 3 por 3. Então, aqui na diagonal principal pode ser qualquer elemento, qualquer valor numérico. Vamos generalizar colocando A, B e C. Porque quando a gente aplica a transposta, esses elementos vão continuar na mesma posição, porque aqui é a posição 1, 1, 2, 2, 3, 3. Quando a gente inverte, não muda. Agora, o cuidado é aqui. Se a gente chama esse elemento aqui, por exemplo, de x, obrigatoriamente este aqui vai ser x. Porque este está na posição segunda linha, primeira coluna. Quando a gente inverte, fica primeira linha, segunda coluna, então fica segunda linha, primeira coluna. Então, esses elementos têm que ser iguais, a gente vai pegar o exemplo, vocês vão notar que realmente vai ser dessa forma. Se eu, por exemplo, chamo aqui de y, aqui também tem que ser y. E, para finalizar, esses dois elementos também têm que ser iguais. Por exemplo, se aqui for z, também é z. Então, suponha, essa foi a construção usando o raciocínio lógico. Então, qualquer exemplo de matriz que ele forneça para você, basta você trocar linha por coluna e verificar se foi igual. Então, veja, como calcular a A transposta? Como a matriz é quadrada, ela é 3 por 3, a ordem aqui não vai alterar. Primeira linha vai ser primeira coluna, então A, x e y. Por isso que tem que ser igual, porque nessa troca a gente vai ter que ter a mesma situação desses elementos. Então, primeira linha virou primeira coluna, segunda linha, que é x, b e z, x, b e z, vai ser segunda coluna. Terceira linha, y, z e c, y, z e c. Portanto, essa matriz A é uma matriz simétrica. Ela é uma matriz simétrica na configuração dada aqui, porque quando eu utilizo a transposta dela, foi exatamente igual. Mesma ordem, tem que ser quadrada, e os elementos também iguais. Ok? Vamos pegar agora um exemplo, vou apagar, sugiro que dê um print. Vamos pegar uma matriz 4 por 4. Então, se eu pego aqui uma matriz 4 por 4, vamos pegar valores numéricos. Aqui pode ser qualquer valor, menos 1, 0, 3 e 5, a diagonal principal. Professor, posso pegar valores negativos aqui? Sem problema algum. Se aqui, for, por exemplo, for menos 7, aqui também tem que ser menos 7. E assim sucessivamente. Se esse elemento aqui for, por exemplo, 4, esse aqui também tem que ser 4. E esse último, por exemplo, menos 1, aqui tem que ser menos 1. E assim a gente vai construindo a matriz simétrica. Por exemplo, se aqui for 0, aqui tem que ser também 0. Se aqui for, por exemplo, π, aqui também tem que ser π. Finalmente, esses dois, vamos colocar aqui menos meio e aqui menos meio. Veja, uma matriz 4 por 4 foi construída baseando aqui na diagonal principal, sendo quaisquer elementos. Agora aqui temos que ter essa simetria. Então veja, se a matriz A é a matriz 4 por 4, a matriz transposta, basta trocar linha por coluna.
continua sendo uma matriz 4 por 4, que a ordem aqui trocada é a mesma, menos 1, menos 7, 4 e menos 1. Então, menos 1, menos 7, 4, menos 1. Segunda linha, menos 7, 0, 0 e π. Terceira linha, 4, 0, 3 e menos meio. Finalmente, a quarta linha, menos 1, π, menos meio e 5. Então, percebam que a transposta foi exatamente igual a A. Significa que essa matriz A que eu forneci aqui, o exemplo, é uma matriz simétrica. Ok? Muito bem, ficou aqui um pouco rabiscado, vamos melhorar a nossa matriz simétrica. Perfeito? Vamos agora para a matriz antissimétrica, bem parecida com a simétrica, porém troca-se o sinal da matriz A. Chama-se matriz antissimétrica toda matriz quadrada de A, de ordem n, tem que ser quadrada, tal que, quando eu aplico a transposta nessa matriz A, ela fica igual a menos A. Então, qual vai ser a nossa ideia? A ideia vai ser bem parecida com a anterior, porém, vamos pegar aqui uma matriz 3 por 3, nós não podemos pegar quaisquer elemento aqui, porque quando a gente muda esses elementos, quando troca, tem que ser os mesmos elementos. Então, o que vai ter que acontecer na diagonal principal? Os elementos têm que ser obrigatoriamente iguais a zero. Porque quando a gente aplica a transposta, vai dar menos zero. Então, para que a A seja uma matriz antissimétrica, todos os elementos da diagonal principal têm que ser igual a zero. Vou mostrar quando a gente fizer essa troca. E o que vai acontecer fora da diagonal principal? Se aqui, por exemplo, for x, aqui tem que ser menos x. Por exemplo, se aqui for y, aqui tem que ser menos y. Se aqui, por exemplo, for z, aqui tem que ser menos z. Então, há uma simetria? Não. Não é uma situação simétrica, mas sim uma troca de sinal. É o oposto dos valores que eu tenho nessa organização da diagonal principal. Então, vamos pegar a matriz A transposta, para certificar se de fato foi exatamente o que a gente pensou. Então, veja só, essa é a matriz A. Se eu pego a matriz A, como que vai ser a A transposta? Veja só, a A transposta dela vai ficar 0, menos x e y. Primeira linha virou primeira coluna. Depois, x0 e z. x, 0 e z. Depois, menos y, menos z e 0. Pergunto, a matriz transposta, que é essa, 3 por 3, será que ela é igual à matriz A? Não é igual à matriz A. Veja que aqui é x, aqui é menos x. Agora, se eu trocar o sinal da matriz A, menos A, é multiplicar todos os elementos de A por menos 1. Aí sim nós vamos ter a matriz transposta. Veja, 0, por isso que esses elementos têm que ser iguais a zeros para garantir essa propriedade. Então aqui eu vou multiplicar por menos 1, menos 1 vezes menos 1 vai ficar x, menos 1 vezes menos x vai ficar x, menos 1 vezes y, menos y. Então basta trocar os sinais. O 0 não vai trocar, menos z fica y, porque menos 1 vezes y, eu estou trocando o sinal dos elementos da matriz A e z. Agora sim, a matriz A transposta foi igual à matriz menos A. 3 por 3, veja os elementos aqui, correspondentes todos iguais. Significa que, no exemplo dado, essa matriz é uma matriz antissimétrica. Ela é antissimétrica porque a transposta dela deu a sua oposta, ou seja, menos a matriz A. Perfeito? Poderíamos pensar em matriz 4 por 4, 5 por 5. Vamos pensar numa matriz B,
2 por 2. Basta pensar o seguinte, se eu quero construir uma matriz B antissimétrica, obrigatoriamente aqui tem que ser 0 e aqui tem que ser 0. Veja, se eu coloco aqui menos 2, aqui tem que ser mais 2. Então veja, qual é a matriz menos B? A menos B vai ser 0, menos 2, mais 2 e 0. Matriz 2 por 2, não muda a ordem. Então peguei um exemplo de uma matriz B. Aqui eu estou com o exemplo da menos B. Será que se eu usar a transposta de B, vai ser igual a menos B? Vou apagar essa parte aqui, para a gente finalizar esse exemplo mais simples, né, que é 2 por 2. Então veja, basta a gente agora usar a transposta de B. B transposta, troco linha por coluna. Então fica 0, 2, vou melhorar aqui esses números, 0 e 2, menos 2 e 0, está aqui. Então significa que a matriz B transposta, está aqui, foi exatamente igual à matriz menos B. B transposta, 0 menos 2, 2, 0, 0 menos 2, 2 e 0, significa que a matriz B, ela é uma matriz antissimétrica. Tranquilo? Então, recapitulando, a matriz simétrica, a transposta dela é a própria A. A antissimétrica, a transposta dela é menos A. E a ideia é você sempre observar pela diagonal principal. Vamos resolver 2 exemplos de fixação para contemplar essa situação, essas propriedades que a gente viu da matriz simétrica e da antissimétrica. Exemplo 1. Determine o valor de x para que a matriz A, uma matriz A quadrada, 1, 2, 3 linhas e 3 colunas, seja simétrica. Então, para ela ser simétrica, veja só, nós podemos pensar nesse raciocínio que a diagonal principal, sendo esta aqui, o que vai acontecer? O que está fora da diagonal principal, e esses elementos podem ser quaisquer elementos, já que eu quero que ela seja simétrica. Vamos pensar primeiro no raciocínio lógico, depois a gente monta algebricamente e demonstra quais são os valores que a gente precisa aqui de fato. Então veja, esse elemento x menos 2, ele tem que ser igual a este x menos 2. E é igual, não vai ter como achar o x. X menos 2 é igual a x menos 2, 0 é igual a 0. Veja, o 5 é igual a y, mas ele não quer o valor de y, ele quer o valor de x. Então, não vamos preocupar com esse valor. Mas aqui, ó, esse elemento tem que ser igual a esse elemento. E aí a gente resolve a questão. Para que seja simétrica, eu vou ter que, usando esse raciocínio de construção, a gente vai ter que 3x menos 1 tem que ser igual a 2x mais 3. Obviamente, nós podemos aqui usar várias situações, né? O modelo prático é passar o 2x para lá subtraindo. Mas, formalmente, a gente pode subtrair 2x no primeiro membro e subtrair 2x no segundo membro. É o mesmo que eliminar esse 2x aqui, né? Mas vamos usar o modelo prático. 3x menos 2x, x. Esse menos 1, posso passar ele para o segundo membro, ele troca o sinal para mais 1. 3 mais 1, 4. Já é a nossa resposta da questão. O x tem que ser igual a 4. Veja só, se o x for igual a 4, nós teremos que este número aqui será 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. E aqui, se o x for igual a 4, 3 vezes 4, 12, menos 1, 11. Então, essa é uma boa maneira de resolver essa questão. Qual seria a outra maneira? Usando realmente a nossa definição. Se essa é a matriz A, veja só, vou apagar para a gente construir a matriz transposta. Então,
já temos a matriz A. Para calcular a transposta, basta trocar linha por coluna. Vou abaixar aqui para facilitar a visualização. Então, a transposta será uma matriz 3 por 3, está aqui. A primeira linha vira a primeira coluna, então A, x menos 2, 3x menos 1. A segunda linha vira a segunda coluna, x menos 2, menos 3 e y. Terceira linha vira a terceira coluna, 2x mais 3, 5 e x mais 2. Então está aí a matriz transposta. A definição de matriz simétrica é que a transposta tem que ser igual à matriz A. E aí a gente vai chegar nesse raciocínio. Então veja, A é igual a A. Não vai resolver a nossa situação. X menos 2 igual a x menos 2. Também não resolve. X menos 2, x menos 2. Então veja que esses resultados, eles não vão ser importantes. Olha lá, y igual a 5. Podemos até achar o valor de y também. Não foi pedido, mas o y é 5. Veja, y igual a 5. X mais 2, x mais 2. Então percebam que a única forma de resolver essa questão é nesses elementos aqui. 2x mais 3 igual a 3x menos 1 ou 3x menos 1 igual a 2x mais 3, que é exatamente o que a gente fez aqui, né? Então, fazendo novamente, 3x menos 1 igual a esse elemento igual a esse, 2x mais 3. Para ganhar esse raciocínio, vamos fazer o seguinte. Eu vou subtrair 2x dos dois lados da equação. Então, vou subtrair 2x aqui e vou subtrair 2x aqui. 3x menos 2x, x menos 1, 2x menos 2x some, dá 3. O que eu faço agora? Eu vou somar 1 dos dois membros da equação. Então, essa é a parte formal que a gente entende como que constrói a solução de uma equação do primeiro grau nesse sentido aqui. Então, x menos 1 mais 1 dá 0, então fica x igual a 4. Então, é exatamente o que a gente fez anteriormente. Ok? Está aí o valor de x igual a 4. E se x for igual a 4, nós vamos ter a construção dessa matriz, que não precisa ser feito. O A não conseguimos saber, o Y vale 5, aqui eu vou ter o elemento 6, que é o 4 mais 2, aqui o 11, então dá para a gente montar a matriz A. Mas como ele pediu só o valor do x, resposta x igual a 4. Ok? Finalizando, o segundo exemplo, determine o valor de x, então novamente pedindo o valor de x, para que a matriz 3 por 3 seja antissimétrica. Então veja, obviamente que ela poderá ser antissimétrica tendo essa seguinte situação. Os elementos da diagonal principal têm que ser obrigatoriamente iguais a zero. Porque quando a gente altera a transposta dela, não pode alterar aqui o resultado, né? Tem que ser, o zero vai ser igual a menos zero. Aqui é 7, menos 7. Ok. Aqui é K, aqui é menos K. Não queremos o valor de K. Então ficou agora para a gente poder resolver que esse elemento tem que ser oposto a esse. Cuidado, não podemos igualar esses dois elementos. A gente vai utilizar aqui o x mais 1. Esse elemento é igual a menos este elemento, menos 2x mais 7. Resolvendo, x mais 1, troca-se o sinal aqui, 2x, e aqui menos 7. Vamos usar aqui o método tradicional. Passo o 2x para lá subtraindo, fica menos 2x mais x é menos x. Passa esse 1 para lá, fica menos 1. Menos 7 menos 1, menos 8. Vou multiplicar por menos 1, que é o modelo que a gente já está com x igual a 8. Esse, portanto,
é o resultado para essa situação. Então veja só, se eu utilizo aqui a construção da matriz transposta, essa vai ser a matriz A. A transposta dela vai ser 0, menos 7 e menos K. Essa vai ser a transposta dessa matriz. 7, 0, menos 2x mais 7. K, x mais 1 e 0. Portanto, se essa matriz eu chamar de A, essa que eu construí agora, utilizando a transposta, vai ser a transposta de A. Agora a gente vai fazer a menos A. Então essa é a transposta. A menos A vai ser 0 mais 7 mais K. Menos 7, 0. Troca-se o sinal aqui para 2x menos 7. Aqui troco para menos K. Troca menos x menos 1. Trocar o 0 é o mesmo que a gente colocar 0 novamente. Então aqui é o menos, é menos a matriz A. E elas são iguais, porque se essa matriz é antissimétrica, a matriz transposta tem que ser a oposta da matriz A. E aí percebam, alguns elementos não vão nos ajudar a encontrar o x. Ó. Todos, de fato, são iguais. Menos 7 igual a menos 7, 0 igual a 0. Por exemplo, menos k igual a menos k, 0 igual a 0. Então percebam que o elemento que vai nos auxiliar nessa solução, que é este igual a esse. Que, na verdade, este sendo igual a esse vai dar na mesma. Então qualquer um que a gente pegue ali, o resultado vai ser sempre x igual a 8. Finalizando então, menos 2x mais 7, já que eu já inverti a matriz A, os elementos são iguais. Então menos x menos 1. Esse x vem para cá positivo, vai ficar menos x, porque é menos 2x mais x. Esse 7 vai para lá, fica menos 7. Portanto, multiplicando por menos 1, x igual a 8. Se você fizer 2x menos 7 igual a x mais 1, vai aparecer exatamente essa relação. E o x continua sendo 8. Perfeito? Então, com isso a gente finaliza essa aula envolvendo matriz simétrica e matriz antissimétrica. No nosso próximo encontro vamos começar a última parte, né, que a gente espera aí, questões que são cobradas no Enem e nos maiores vestibulares, aí, grande parte dos vestibulares do país, né, finaliza em matriz inversa. Depois o próximo tópico é um tópico de aprofundamento, né, não é tão interessante quanto os anteriores, mas para deixar o curso bastante completo, eu pretendo trabalhar com essas matrizes especiais. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos. Aguardo vocês no próximo encontro.